A informação é que o Flamengo, eu tinha falado mais cedo, o Flamengo tinha ganho 10 dos últimos 11 jogos no Engenhão. E, na verdade, são 11 dos últimos 12. A vantagem é maior ainda. São 11 dos últimos 12. Dos últimos 20 jogos entre Flamengo e Botafogo, o Flamengo ganhou 14, empatou 2, só perdeu 4. É uma supremacia total. Né? Assim como eles falavam, os tricolores falavam que ganhar Fla-Flu era normal, e estava longe de ser normal, que o Flamengo domina o Fluminense amplamente, em tudo, todos os sentidos, os caras, né, vivem de falar essas besteiras do Flamengo. Né? Impressionante como eles falam besteira do Flamengo, achando que tem condição de brigar por alguma situação de título, de confronto. Não tem, não tem. O Flamengo está muito na frente deles todos. Tá? Cara, falar aqui da questão da cobrança, né? Que a cornetada que o Léo Pereira recebeu do Zico e do Petkovic, que acabou surtindo efeito. Mas, ô Léo, tu tem que fechar esse portal, cara. Pelo amor de Deus, cara. Fecha esse portal. Manda esses chorões olharem o vídeo. Pois é, cara, que chorão. Botafogo, cara. Botafogo é tudo chororô, cara. Tudo chororô. Meus amigos, então, o Léo Pereira abriu o portal. Isso aí é preocupante, tá? O Flamengo sempre passa uma fase complicada quando abre o portal. Você vê que os resultados hoje já não estão dando muito certo. Brincadeira, né, gente? A gente zoa e tal. Vocês acreditam? Que alguém acredita nesse negócio de portal aí ou não? A gente zoa, torce de brincadeira, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Acreditar nisso aí, eu tô ferrado. Então, olha só. O Léo Pereira falou sobre a cornetada que recebeu do Zico. Vamos ouvir aqui. A gente se sentir melhor no momento para bater. O Arrascaeta também é um excelente cobrador. Acredito que todos nós vamos buscar bastante esse quesito. O Zico até me cobrou numa entrevista ano passado, né? Ele pede convite para me treinar mais. Ele ensinava a gente, mas é diferente, igual vocês fizeram, é muito diferente, muito difícil também. Ah, mas você treina também com a gente, não? Treina? Não, vocês treinam mais. Não, vocês treinam mais. É por isso que tiveram mais vezes também, né? A gente treina ali de vez em quando. Treina de vez em quando. De vez em quando? Pode, cara. Vou tentar treinar mais também. Tem que tentar treinar mais, Léo. Tem que tentar treinar mais. De vez em quando tomou a cornetada ali, cara. De vez em quando ali, essa de vez em quando pegou pesado, né, cara? O Zico perdeu logo a cornetada. Agora, o Léo, a gente precisa de você, Léo. A gente precisa de você para fechar esse portal, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vamos fechar esse portal. Olha só, o Léo Pereira também falou algo importante da gente trazer aqui. Ele disse que usou o momento para defender o grupo do Flamengo, dizendo que jamais esse grupo foi sem vergonha. Não tem nenhuma mágica acontecendo. Quando se ganha, a gente costuma falar que está tudo certo. E quando se perde, está tudo errado. Tem que trocar todo mundo, os jogadores não prestam. Mas eu vejo pro outro lado, desde quando cheguei aqui, em 6 anos, nunca teve grupo sem vergonha, ou que não trabalhasse, tá? Sai jogador, entra jogador, sempre peguei grupos que trabalharam muito e conquistaram títulos. Claro que há oscilações durante o jogo, durante o ano, ano passado também aconteceu e a gente tem que entender. Acho que a torcida também precisa entender, mas nós também aceitamos e sabemos que vamos ser cobrados porque jogamos no maior clube da América. Tá? Ele foi elogiado pelo Jardim, o Léo Pereira. Vocês sabem que eu não gosto de individualizar, mas o Léo Pereira tem sido um jogador importante. Foi no ano passado nas conquistas e continua sendo no presente. Os jogadores que estão no Flamengo são candidatos à seleção pelo nível que jogam, como os outros podem jogar na Colômbia, no Chile, no Uruguai e em todas as seleções. Tá? Então, a gente trazendo aqui para vocês que o Léo Pereira defendeu o grupo do Flamengo, dizendo que não são um grupo de jogadores sem vergonha. Né? Olha só, trazer aqui uma informação importante para vocês, né? Com relação aqui à questão do Leonardo Jardim também, elogiando a atitude do Flamengo na vitória e dizendo que a equipe está evoluindo. E aí eu aproveito para a gente debater sobre essa questão, vou ler a galera do chat também. O Leonardo Jardim elogiou a atitude do Flamengo em vitória sobre o Botafogo, dizendo que a equipe está evoluindo. Tá? Em relação a esse aspecto defensivo, acredito que a equipe da qualidade do Flamengo tem que ter essa variável de defender bem. Os jogadores
estão tendo atitude em termos coletivos, de dar maior equilíbrio defensivo. Isso tem nos ajudado a ser uma equipe mais compacta. Isso nos permite, contra um adversário como o Botafogo, ter apenas uma bola no gol. A equipe está evoluindo mais do que a estratégia. Era importante essa atitude e essa organização entre os jogadores. Então, ele deixando claro que o mais importante do que ele fez nesse período curto foi mudar a atitude dos jogadores. Tá? Ele elogiou o elenco, dizendo as ideias que os jogadores colocam em prática são mais rápidas de assimilar pela qualidade e a inteligência deles. Isso ajuda o treinador. Eles são capazes de absorver rapidamente. Né? Ele falou do Pulgar, inclusive, isso outro dia. É mérito deles. Sobre as paradas, temos a data FIFA para trabalhar. Os que não vão para as seleções. Depois, na Copa do Mundo, também vamos aproveitar. Queremos jogar bem, ter diversidade e jogar para ganhar. Não quero jogar à la Leonardo Jardim. Quero jogar à la Flamengo, para o Flamengo. Tá? Tiramos alguns jogadores que estavam sobrecarregados depois de 3 jogos, como Jorginho Arrascaeta, que já ficou fora. Alexandre, fizemos essa gestão. Tá? Então, sinceramente, ele falando que não gosta de divisão. Quando escolhemos 2 times, estamos fazendo uma divisão. Sou um treinador de unificação do elenco. Hoje, houve 3 que não jogaram antes e jogaram hoje. E a base de uma equipe é a sua solidez. Em termos de processo, né, todos podem entrar e fazer bem, porque tem qualidade. Temos 2 opções por posição. Isso é muito importante e ele deixando claro que vai montar um time titular, vai ter um time titular, não vai ficar dividindo grupo, ter 2 times, ele vai ter time titular. Tá? Quem entra tem condições de colocar em prática as ideias da equipe. No futuro isso vai acontecer. Quem está jogando mais pode jogar menos. Vamos precisar de todos. Vamos mudar sempre de acordo com as necessidades. Tá? É questão poupar de uma forma correta. Né? É assim que funciona. É difícil manter os mesmos 11 por 11 meses. Tá? Então o Leonardo Jardim falando sobre essa situação aí. Ele fala também o seguinte: vocês sabem que não gosto de individualizar. Ele falou do Léo Pereira, isso aqui a gente já trouxe. Vamos falar uma outra questão, só ler a galera aqui. Conversar com a galera que está aqui também, para ver o que a galera está achando, né? Os torcedores do Flamengo aí podem estar também querendo comentar e falar, olha só. Papá, tudo bem? Sou Jair Pereira da Silva, sou de uma cidade chamada Manacapuru, Amazonas. Sou deficiente físico com paralisia cerebral. Descobri seu canal recentemente e já me encantei pelo conteúdo. Pô, valeu, cara. Que coisa linda. Pô, meu irmão, um grande prazer ter você aqui, cara. Pô, obrigado, cara. Obrigado pelo elogio. Cara, muito obrigado, de verdade. Fico muito feliz com isso, cara. Olha só. É um time, o Elder Giuliato, é um time mais objetivo. Jogo muito mais agradável de assistir. Tá lembrando o JJ. Cara, isso que eu quero falar, tá? Você me deu a deixa para falar sobre isso aqui. E a torcida, tempos atrás, queria que o Léo Pereira saísse do Flamengo. Hoje é o melhor zagueiro do Brasil. Pois é, eu sempre defendi ele aqui, né? Eu sempre defendi ele aqui, tá? Sempre defendi o Léo Pereira. Cara, não vou falar sempre porque naquele primeiro ano de Flamengo ele estava mal, eu critiquei, mas de uns anos para cá eu sempre falo que uma hora ele ia voltar a jogar bola. E o Léo Ortiz também, tá? É um grande jogador. Pode passar por uma fase, mas é um grande jogador. Só trazer isso aqui para a gente entrar nesse assunto que eu quero, ele acabou de falar aí, que eu quero separar esse assunto aí, né, de todo mundo achando que tá parecendo JJ e tal. Ele fala o seguinte: eu não sou um treinador que admira a posse de bola estéril. Acredito que a posse de bola tem um objetivo de criar espaço ou superioridade sobre o adversário. Quando o adversário pressiona menos, temos mais posse. Quando pressionam mais, deixam espaços que vamos aproveitar. É importante associar um jogo coletivo para dar dificuldades ao adversário. Estamos trabalhando ideias ofensivas de roubar a bola e sempre procurar o passe à frente. Né? Eu vou mostrar uma situação para vocês aqui. Mais passes entre linhas e menos passes para os lados e para trás. Tá? A gente já trouxe um que ele elogiou o Samuel Lino. É um jogador que tem uma capacidade técnica e física muito grande. Vai ser convocado de novo, anota o que eu estou falando aqui. Ele fala sobre a liberdade em campo dos jogadores. Quem joga são os jogadores. Eles têm que ter a liberdade para executar dentro de campo. Não é o treinador quem joga. Acredito em dar essa liberdade, mas temos que cumprir umas regras da casa.
estipulamos as regras, eles cumprem e a partir daí tem liberdade em termos ofensivos. Olha isso, ele deixando claro que o jogador tem que ter essa liberdade. Não é ser anárquico, como o Felipe falou, para mim foi um erro quando ele fala do Matheus Gonçalves. Era um jogador que tinha ali, buscava fazer algumas coisas da cabeça dele. E o jogador tem que ter a liberdade. Ele falando que o jogador tem que ter as regras, mas tem que ter a liberdade. Isso é muito importante. O JJ tinha isso também, de liberar o jogador para ter a criatividade dele, né? Estipulamos as regras, eles cumprem, a partir daí tem liberdades em termos ofensivos de tomada de decisão em campo. O importante é ter liberdade, mas quando estamos sem a bola, temos que estar reunidos dentro da nossa estratégia para recuperar a bola outra vez e jogar. Tá vendo? Ele fala que o Carrascal, de origem, é um meio ofensivo, é um jogador que consegue aliar bem movimentos entre linhas e movimentos de facão, como falam no Brasil. Nas costas da zaga adversária também. Ele faz isso na direita, na meia central ou na esquerda. É um jogador muito interessante, com qualidade técnica muito boa. Gosto do jogador e acredito muito nele. Montagem do elenco. E aí a gente vai deixar essa parte para falar logo cedo amanhã. Tem mais assuntos para a gente falar, porque eu quero, inclusive, sobre a questão de já ter encontrado o time ideal, porque eu quero reagir aqui ao UFC Curiosidades do Futebol. Muito importante a gente trazer aqui essa análise deles. Olha, então o jogo está acabando aqui, né? 1-0 mesmo, Palmeiras. Já está com 5 de acréscimo, Palmeiras 1, Mirassol 0, Coritiba 1, Remo 0, Remo que o Flamengo enfrenta. O Inter perdeu para o Bahia 1-0, Santos 1, Corinthians 1, Fluminense 3, Atlético Paranaense 2. Tá? Ainda tem Red Bull Bragantino e São Paulo, um empatezinho cai bem também, para não abrir, né? De repente ficar com 14 pontos ali. E tem Cruzeiro e Vasco da Gama, tá? E aí agora eu já torço pro Cruzeiro, né? Agora eu já vou dar uma torcidinha pro Tite ali, né? Para segurar o Vasco lá embaixo, né? O Vasco já ajudou a gente, já fez a parte dele. Agora deixa eu segurar o Vasco ali embaixo. O que vocês acham? Melhor, né? Bem, o pessoal perguntou, e aí eu vou falar sobre isso, tá? O Leonardo Jardim agradando a todos. Todos os jogadores estão felizes com com os ensinamentos do Leonardo Jardim, com o relacionamento com o Leonardo Jardim. Estão todos encantados. A torcida já começou a aplaudir, né, e elogiar o Leonardo Jardim. Então, é um momento aí importante. A gente pela manhã vai falar também um pouco sobre isso tudo, trazer informações de mercado da bola, montagem de elenco para o restante da temporada. Mas a gente sabe que o mais importante, tá? Leonardo Jardim está muito bem avaliado pela torcida e pelos jogadores, pelo elenco e pela diretoria. Todo mundo está gostando. Todo mundo está gostando do trabalho do Leonardo Jardim e os jogadores estão encantados com o que estão aprendendo com ele. Essa informação, tá?